pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Queria agradecer muito o convite para vir conversar com vocês a respeito de um tema que é importante não apenas para nós, advogados criminalistas, mas um tema que transcende as fronteiras dos que operam no sistema penal e alcança interesse para a própria cidadania. Cumprimento o David, que preside a nossa mesa, o Hélio, que me dá a honra da sua presença também, antigo presidente da Crimesc. Cumprimento o nosso presidente, Dr. Ricardo, que me honra com a sua presença, e todos vocês. Hoje é sábado, dia que nós normalmente dedicamos ao descanso, às atividades de lazer, mas estamos aqui discutindo, e nós precisamos discutir. É papel fundamental das nossas entidades representativas, e graças a Deus a ordem finalmente acordou. Nós tínhamos um presidente péssimo na gestão passada e hoje temos um presidente que acordou e despertou para a importância de a ordem se colocar contra esse autoritarismo crescente. Alguns de vocês devem ter percebido, acompanhei detidamente, com vivo interesse, a palestra do professor Ricardo Gleckner, que me antecedeu. E eu queria, a propósito do que ele falou, fazer algumas considerações que me parecem importantes, como que pegando uma carona na fala dele, mas tomando-a como base para seguir um pouco adiante. Um dos mitos que nós temos é a ideia de que a um regime autoritário corresponde necessariamente um arcabouço jurídico penal repressivo igualmente autoritário. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa é uma meia-verdade no caso brasileiro. É fato, como bem expôs o professor Ricardo, que a matriz do nosso sistema penal, ela venha do Estado Novo, o Estado autoritário, o Estado ditatorial de Getúlio Vargas, que tem uma inspiração no fascismo italiano dos anos 30. Quanto a isso, não há a menor dúvida. O Código de Processo Penal, ele contemplava, por exemplo, coisas como a prisão preventiva obrigatória, que é a antítese da ideia de presunção de inocência. Mas vejam vocês, meus amigos, o seguinte: quando é que se acabou com a prisão preventiva obrigatória no Brasil? Em plena ditadura militar, em 1967, é que se baniu a prisão preventiva obrigatória entre nós. Quando é que se permitiu que alguém recorresse em liberdade como decorrência da condenação de primeira instância? 73, governo militar do general Médici. E alguém deve estar pensando assim: esse Toron é um bolsonarista militarista. Eu não tenho nada a ver com isso. Fui diretor do DCE clandestino da PUC, tenho antiga militância no movimento estudantil, fui delegado da minha escola no Congresso de Reconstrução da UNE e não tenho nada a ver com a ditadura. Mas verdades têm que ser ditas. Prisão preventiva acabou no governo Costa e Silva. Possibilidade de recorrer em liberdade, governo Médici, com a espúria Lei Fleury, mas é uma lei que, avant la lettre, né, quer dizer, antes do seu tempo, se afinava com o princípio garantia da presunção de inocência. No campo do direito penal, com a Lei 6.416, 77, governo Geisel, ampliou-se o espectro de incidência do sursi penal, suspensão condicional da pena, antes reservado apenas aos crimes apenados com detenção, passou a alcançar os crimes com reclusão. Ali se estruturou pela primeira vez a prisão domiciliar, modalidade do regime aberto. Governo Geisel. E foi no governo Figueiredo que se gestou a reforma da parte geral do Código Penal. E meus amigos, pasmem vocês, aliás, antes ainda, na Lei 6.416, se acabou com o critério da reincidência específica como causa de elevação da pena. Pois bem, o Brasil se redemocratiza, elegemos pela via indireta o nosso primeiro presidente civil, depois de 64, Tancredo Neves,
não pôde assumir, todo mundo conhece essa história. Em 88, nós temos a proclamação da Constituição, a promulgação da Constituição, melhor dizendo, que traz um elenco formidável de direitos e garantias individuais no artigo 5º. Muito bem. Em 89, é promulgada a lei que institui a prisão temporária. Prisão temporária, meus amigos, que não é mais e nem menos, e assim deve ser lida, como uma flexibilização dos pressupostos da prisão preventiva. Em outras palavras, em pleno regime democrático, facilitou-se o meio pelo qual tornou-se possível prender alguém antes de uma condenação, em pleno regime democrático. E mais, em 1990, o que nós tivemos? A promulgação da Lei dos Crimes Hediondos, que foi uma espécie de contra-reforma, se comparada à parte geral do Código Penal. Por quê? Primeiro, esta lei, ela proibiu a concessão de liberdade provisória na antiga sistemática do regime prisão em flagrante ou prisão preventiva. Hoje nós sabemos não é mais assim, posso até falar sobre isso se quiserem. O que fez a Lei dos Crimes Hediondos? Você foi preso em flagrante por crime hediondo ou equiparado a hediondo, o juiz não pode conceder liberdade provisória. Para atender que ideia? Falando assim, numa espécie de vulgata, a polícia prende, o juiz solta. Agora acaba com isso. A polícia prende e o juiz não pode soltar, porque se vedou a concessão de liberdade provisória. Repito, na antiga sistemática. Muito bem. Isso não é mais nem menos do que a reintrodução pela via oblíqua da prisão preventiva obrigatória, claro. Porque na antiga sistemática, todos vão se lembrar, você tinha a prisão em flagrante, se ela estava formalmente em ordem, você pedia liberdade provisória. Se ela não estivesse em ordem, você pedia o relaxamento do flagrante. Agora prestem atenção, como quer que seja, seja como for, prisão em flagrante num primeiro momento adstrita aos pressupostos do artigo 302 do Código de Processo Penal. Mas quando essa prisão se prolongava no tempo, a natureza jurídica dela se modificava. De prisão-captura, que era num primeiro momento, ela passava a ser prisão-custódia, que só se legitimava quando estivessem presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ora, se o legislador mandava que essa prisão perdurasse, independentemente dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, o que nós temos é prisão obrigatória, meus amigos. Prisão antes da sentença, que subsiste sem pressupostos cautelares, é prisão obrigatória, como era no Código de Processo Penal de 41. Então, temos que ter em conta isso, mas não é só isso. Não é só isso. Aumentaram-se as penas também. E como o mote deste encontro é mitos, o salvacionismo e mitos, e aqui se incorreu em outro grande erro, que é a ideia de que quanto mais forem altas as penas, quanto mais altas forem as penas, menos criminalidade haverá. A polícia prende, o juiz solta, agora o juiz não pode soltar mais, mas a pena era muito pequena, então vamos aumentar as penas, como se o aumento simbólico das penas pudesse implicar por si só na diminuição da criminalidade. Eu me lembro aqui de uma aula que tive na Alemanha, em Göttingen, com um dos grandes criminólogos da Europa, e especialmente da Alemanha, o professor Cornelius Prittwitz, quando ele dizia que nós, os criminalistas, e eu não estou me referindo a nós advogados, mas o gênero, nós temos uma visão muito ingênua, ele usava a expressão naif, para a questão da causalidade, quando pensada pena e criminalidade. Mais ou menos assim, Márcia, quando você tem muita dor de cabeça,
se você tomar mais aspirina, mais Melhoral, ou que seja, Neosaldina, que nome tenha, a tua dor de cabeça vai diminuir. Na criminalidade não funciona assim. Mais pena não significa necessariamente diminuição da criminalidade. E nós temos um laboratório a céu aberto, nós temos a história a nosso favor para comprovar isso. Acaso a promulgação da lei dos crimes hediondos diminuiu o índice de extorsões mediante sequestro, ou mesmo de estupro? Esses crimes continuaram a crescer, e me refiro especificamente ao que comumente se chama de extorsão. A extorsão ascendeu a despeito da lei de 1990. Vejam bem, acredita-se, ou acreditou-se, que com mais penas a extorsão diminuiria. Quem estivesse disposto a praticar extorsão ou estupro, praticou estes crimes independentemente do aumento nominal da pena cominada aos crimes. Quem trabalhou essa ideia no início do século XX, final do século XIX, foi Émile Durkheim, tanto no Regras ao Método Sociológico, quanto no clássico estudo sobre a divisão social do trabalho. É ilusório pensar-se que a pessoa haja exclusivamente ou deixe de agir por conta da pena combinada ao delito. Acaso diminuiu o número de adultérios com a descriminalização dessa figura? Acaso alguém deixou de praticar adultério porque antes era crime? O sujeito que queria fumar um baseado deixou de fumar porque, com base no AI-5, se equipararam as penas do usuário e do traficante? Isso se fez em 68. Ao contrário, nos anos 60, marcado pela contracultura, movimento hippie, coisa que o valha, nós tivemos um ascenso no uso de drogas. Eu podia ter enchido a cara hoje no almoço. Aliás, quem sentou do meu lado foi o Hélio, não foi? Tomou uma caipirinha, cachaça e sem açúcar, foi isso que eu ouvi bem? Ele tomou, eu não tomei. Gosto muito, do mesmo jeito que ele tomou, só que eu botaria açúcar, mas esse é gosto pessoal. Mas o que eu quero dividir com vocês, meus amigos, é esse mito que há de que pena mais alta implica em diminuição da criminalidade. Quem é afetado pela pena somos nós que temos certos valores. E aí um dado importante, voltando ao problema do adultério. O sujeito, mulher ou homem, deixam de praticar o adultério ao tempo dessa figura criminal, não pela pena, mas porque é a mulher do meu amigo, ou o marido da minha amiga, porque eu vou magoar a minha mulher e eu não quero magoá-la, por N razões que têm a ver com valores. Eu deixei o meu relógio aqui. Como é seu nome? A Cleciane, que está do meu lado, ela podia ter furtado. Eu estou olhando para lá, ela podia ter facilmente furtado. E se eu dissesse para ela, se eu perguntasse para ela, Cleciane, você deixou de furtar o meu relógio, que a pena é de 1 a 4 anos? Sabe o que ele ia me responder? Bacana, isso é um insulto. Isso é um insulto. Eu nem pensei em furtar seu relógio e nem pensei em pena. Eu tenho valores, moço. Posso ser humilde, posso ser o que for, mas eu tenho valores. E são esses valores os que nos conduzem. Por isso, o grande penalista espanhol, Muñoz Conde, ele já dizia, desde os anos 80, que o direito penal atua com escassa eficácia quando desacompanhado da atuação de outras instâncias do social. Que outras instâncias são essas? Família, começa em casa, escola, a vida associativa, o clube, a OAB, a Acrimesp, o que for. São esses valores que são efetivamente os motivadores, e não a lei. Ou alguém já escutou assim, eu não transei com a minha mãe hoje, mas poderia ter transado porque
afinal de contas, o incesto já não é mais crime. Aliás, de muito tempo, o incesto não é mais crime. Quantas pessoas vocês já ouviram falando? Mulher que deixou de transar com pai, filha ou filho. Quer dizer, a questão, ela foi deslocada para o problema do rigor punitivo, quando o problema é mais embaixo. Viraram de ponta cabeça o assunto. A questão dos valores, da educação, do meio no qual nós vivemos, foi deslocada e apagada do cenário da discussão para se pensar só em pena. Mas tem uma coisa pior que isso. Mexeram na execução penal também. Fizeram o quê? Em pleno regime democrático. Fizeram o quê? Regime integral fechado. O Supremo levou 10 ou 12 anos para, em um habeas corpus de preso, declarar a inconstitucionalidade do regime integral fechado. Depois, logo em seguida, veio uma lei calibrando melhor. Sim, a reforma pontual só da parte geral resultou em problemas. O sujeito praticava um latrocínio, era condenado a 15 anos, cumpria um sexto, era colocado em liberdade. Fragilizou-se muito o sistema penal, mas aí a gente fez um movimento pendular de um oposto para outro, que também é errado. O que eu queria dizer nessa minha primeira intervenção é o seguinte: não me parece correta a ideia de que a regime autoritário corresponda necessariamente um arcabouço jurídico penal igualmente autoritário. Há outras condições que devem ser levadas em conta. E pegando uma carona no que disse o professor Ricardo, que eu acho que o grande objetivo desse encontro é um diálogo entre nós, mas um diálogo entre também os professores que vêm aqui falar. E não me parece correta essa associação linear entre neoliberalismo e movimento neorrepressivo. Quero dizer o seguinte: no governo Lula, Marcelo Temer, nós tivemos a promulgação de um sem número de diplomas legais, a começar pela lei do crime organizado, a edição da nova lei de lavagem de dinheiro, que não é um fenômeno nem brasileiro, nem apenas latino-americano, o fim da exigência dos crimes antecedentes. As leis de primeira geração de lavagem de dinheiro na Europa foram como as nossas, foi como a nossa, de 98. Tinham os chamados crimes precedentes. As leis posteriores já não mais. O Brasil seguiu esse modelo. E isso foi feito em pleno governo do PT, que não é, e não se pode dizer que seja, um governo neoliberal. Então a gente tem que ter, no meu modo de ver, primeiro nós temos que nos evadir deste movimento etiquetador do bem e do mal, e só pensar as coisas a partir do neoliberalismo, neopositivismo. Não é assim. Nós precisamos, sempre com a devida vênia, eu sou um cara do debate, falo de peito aberto, precisamos pensar isso com mais cuidado, à luz da nossa formação social, à luz do nosso desenvolvimento histórico. Esse é o primeiro ponto que eu queria lhes trazer. O segundo ponto que eu queria colocar aqui em pauta. Foi em Santa Catarina que se determinou a prisão do reitor Luiz Carlos Cancelliere. Você abre esse trem aqui para mim, minha mão? Ave Maria. Eles fazem umas tampinhas agora que ninguém consegue abrir. Só ela, ligada. É que eu sou fraquinho. Bom, o que foi a morte do Luiz Carlos Cancelliere? Ele era suspeito, é disso que se trata, de ter participado de um esquema de desvio de dinheiro. É isso. Bem grosseiramente é isso. Professor concursado, reitor da Universidade Federal, não é pouca coisa. Eu sou professor concursado, dei aula durante 20 anos na PUC, obtive meus títulos na USP, tive que fazer 2 concursos novos, de assistente mestre, assistente doutor. Ele era um reitor, mas a delegada resolveu pedir a prisão preventiva. Eu nem tenho problema com a delegada talvez esteja no papel dela, não entro no mérito.
Agora, a juíza que decretou a prisão temporária, sem critério, essa sim deve ser objeto da nossa atenção. Eu ainda conversei, há um ano atrás ou dois, com o ministro Mussi, Jorge Mussi, que é daqui de Santa Catarina, pessoa pela qual eu tenho o maior carinho, e falei, ministro, o problema está no recrutamento da magistratura. Não pode ser que uma juíza não saiba se contrapor a uma representação por prisão temporária. Porque já chegam para a pessoa e falam assim, olha, aqui temos isso para apurar, é essencial a prisão temporária. Eu fui juiz do TRT, do TRE, vivi situações parecidas. O juiz tem que ter calma e se contrapor. É sexta-feira, fim do expediente, chega lá com uma cara de urgência, o juiz tem que ter espessura para saber se contrapor. Precisou esse homem se matar para se perceber o absurdo desse sem número de prisões temporárias que virou regra nas operações da Polícia Federal, que tem uma fase encoberta, e quando se vai para a fase ostensiva, invariavelmente tínhamos o quê? Mandados de busca e apreensão de um lado, e de outro lado o quê? Mandados de prisão temporária, sempre e necessariamente. Como forma do quê? Como forma de pôr o sujeito no rodapé da dignidade humana, sabe para quê? Para forçá-lo a uma confissão ou a uma delação. E por isso a Lava Jato teve o grande número de delações que teve. Aliás, eu queria lembrar, a delação aparece no cenário jurídico processual brasileiro mais recente com a Lei dos Crimes Hediondos, em 90. E eu sei disso porque participei dos debates ativamente, é ponto da minha dissertação de mestrado, em 96, foi minha dissertação de mestrado, mas nos crimes comuns da Lei dos Crimes Hediondos, nós não tivemos o fenômeno da delação. O fenômeno da delação, ele se espraiou na Lava Jato, que é um crime econômico, apesar de se falar muito em organização criminosa, na verdade, se fala em organização criminosa de coisas ligadas ao tráfico, de um lado, ou do crime empresarial, de outro, como se tudo fosse uma mesma coisa, e não é. Mas eu quero voltar um pouquinho. Agora, no Pará, recentemente, morreram mais de 50 presos. E o Estado tomou isso com uma certa naturalidade, não deu para fazer nada. Depois, alguns presos iam ser transferidos. Eles morreram no transporte. Nós estamos naturalizando um tipo de violência, como se, tudo bem, é bandido mesmo, está tudo certo, não há problema nenhum. Este sentimento que vai ganhando o coração das pessoas é o que, lamentavelmente, tem legitimado no judiciário uma interpretação mais restritiva em relação a direitos e garantias. É o que tem legitimado, pela via interpretativa, o recrudescimento como um todo da repressão. Fixo-me, meus amigos, para não me alongar muito, na questão do habeas corpus. Vamos pegar esse caso recente que foi julgado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, relator o ministro Fachin. O que nós tivemos ali? Refiro-me ao caso multinoticiado do Aldemir Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil, ex-presidente da Petrobras. O que aconteceu ali? O juiz Sérgio Moro, já na fase final do processo, designou os interrogatórios, primeiro o dos delatores e depois o do delatado. Veja, a lei penal não disciplina a cronologia dos interrogatórios, tanto faz, mas ele sabiamente, ele corretamente disciplinou os interrogatórios dessa maneira para garantir que o delatado pudesse falar por último. Para quê? Para se contrapor aos delatores, claro como a luz do dia. Quando abriu-se o prazo para o artigo 403, que hoje é chamado de memoriais,
eu não gosto desse nome, porque gostava muito da expressão alegações finais. O que o juiz faz? Primeiro o MP, depois o assistente do Ministério Público e, por último, as defesas. Nós atravessamos uma petição e falamos, auto lá, excelência. Por último, deve falar o advogado do delatado. Primeiro, os memoriais do MP, depois do assistente do Ministério Público, na sequência, o advogado dos delatores e, por último, o delatado. Por quê? Qual a lógica? Qual é? Falaram que eu descobri uma brecha. Desculpem o meu francês. Porra nenhuma. Falei o óbvio. O que eu falei? A mesma lógica que presidiu a cronologia dos interrogatórios há de presidir a entrega dos memoriais. É intuitivo. Como é seu nome? Se eu acuso o Álvaro, o que diz o contraditório? Que o Álvaro fala depois. E não é só por uma questão de concreção da regra do contraditório, por uma questão de ampla defesa. É intuitivo isso. Sabe o que o juiz me respondeu? A regra do 403 do Código de Processo Penal não diferencia entre os acusados X ou Y, né, delatores ou delatado, e não cabe ao juiz fazê-lo. Ora, meu Deus, então por que você fez o interrogatório isso? Bom, eu tenho um problema processual. O que eu fiz? Habeas corpus para o Tribunal Regional Federal. O que me disse o ilustre desembargador Pedro Gebran? Este tema, o réu estava preso, é bom lembrar naquela época, este tema não atina com a liberdade de ir e vir, é um problema processual que você vai, se quiser, discutir na fase da apelação. Thank you so much. Muito obrigado por ter me orientado, me dado essa luz. É outro problema que apareceu entre nós. Quer-se interpretar o alcance do habeas corpus como se nós estivéssemos sob a vigência do Código Criminal de primeira instância do Império, que no artigo 340 só contemplava o manejo do habeas corpus quando houvesse prisão. Ou, como foi na reforma de 1926, habeas corpus só cabia em caso de prisão. Nem a carta de 37 ou a regra do 647 do Código de Processo Penal diz isso. O que diz a carta de 37? Quando alguém sofre constrangimento ilegal na sua liberdade de ir e vir, ou se achar na iminência. Muito bem, a Constituição de 46 e a de 88 não repetiram a cláusula da iminência, de onde se conclui, e essa é a lição de Ada Pellegrini, Grinover, Magalhães, Scarance, de que não há necessidade da iminência do constrangimento ilegal à liberdade de ir e vir para ser válido o manejo do habeas corpus. É dizer, por outras palavras, que o habeas corpus assumiu uma importante função de controle da legalidade da ação penal, de controle do devido processo penal. E é isso que nós fazemos quando nós apontamos uma nulidade. É isso que nós fazemos quando apontamos, por exemplo, a nulidade da inicial acusatória por inépcia, quando apontamos a ilicitude das provas. Fazemos pela via do habeas corpus, que historicamente tem se mostrado útil e eficaz como instrumento, repito, de controle da ação penal. A hora que o Supremo Tribunal Federal abdica desse controle, a hora que o STJ abdica desse controle, e assim os tribunais regionais e federais, o que nós temos é uma permissão para o arbítrio, que nem disse o Hélio Gaspari na Folha, e acho que isso repercute no Brasil inteiro. O Moro fez assim porque ele achava que ele podia fazer assim. Aí veio o Supremo Tribunal, depois de uma longa discussão sobre o cabimento do habeas corpus. Renato, eu não sei, tem juízes lá em São Paulo, eu não sei se isso acontece aqui, mas São Paulo tem um tipo de juiz que não gosta do Código de Processo Penal. Ele tem um próprio Código de Processo Penal. Os senhores sabem que depois de 2008...
o advogado pode fazer reperguntas tanto para o seu cliente, interrogado, como para os corréus, que o ministro Celso de Mello chama de litisconsortes passivos da ação penal. Bom, está na lei isso. Então, o juiz inquiriu o advogado do réu que era interrogado, e eu, pela ordem, excelência, eu gostaria de fazer algumas perguntas ao interrogado, que era corréu. Não, doutor, na minha vara, advogado de outro réu não inquire corréu. Falei, mas excelência, tudo na educação. Eu já saquei que o imbecil ia me dar uma nulidade de bandeja, mas eu fiquei na minha. Outra coisa, não queiram rodar a baiana. Estou falando, eu tenho já 38 anos de advocacia, não rodem a baiana. Identificou que o juiz está fazendo uma bobagem? Fica tranquilo. Mas, excelência, então eu queria respeitosamente consignar o meu protesto. Não precisa brigar. Não, o protesto eu consigno, tudo bem. Consignou o protesto. Não, se não quiser consignar, tem que brigar. Mas hoje isso não rola, audiência com vários advogados, consignou, bem colocado. Bom, consignou, eu impetrei um habeas corpus e o TRF disse o quê? Que é uma saída clássica que o nosso amigo professor Ricardo bem apontou aqui. Não está demonstrado o prejuízo. Às vezes se exige da defesa uma espécie de prova diabólica, porque há certas infrações ao devido processo legal que, no meu modo de ver, por se tratarem de nulidades absolutas, independem da prova do prejuízo. Não raro esta prova é impossível. Se houver um julgamento de segunda instância e eu não tiver sido intimado previamente, eu não pude fazer a sustentação oral, talvez eu nem fosse fazer, mas há uma nulidade aí. Como é que você prova o prejuízo? E o TRF disse, não, mas aí não há prejuízo. Bom, como é que a senhora sabe que não há prejuízo? Era uma desembargadora. Se eu fizesse uma pergunta X ou Y que pudesse favorecer meu cliente, a resposta pudesse favorecer. Fui para o STJ, relator essa grande figura, gosto muito dele, o ministro Félix Fischer. Sabe o que ele disse? Sem prova do prejuízo, torna-se inviável o deferimento da ordem. Aí eu fui para o Supremo. Sabe quem foi o relator do Supremo? Ministro Celso de Mello. Porque se fosse o Fachin, Ave Maria, cheia de graça. E olha que eu sou judeu, quer dizer, para um judeu falar Ave Maria é um negócio duro, né? Que está mal a situação. Bom, mas o que eu quero dizer para vocês, quem quiser anotar, é o acórdão talvez mais bonito dos tempos recentes do Supremo Tribunal Federal em matéria do habeas corpus e o devido processo legal. Habeas corpus 94.016. Habeas corpus 94.016, que vocês vão poder examinar com o Celso de Mello. Agora vejam, nós estamos vivendo o quê? Uma espécie de endurecimento restritivo na aplicação da garantia constitucional do habeas corpus, que é um meio de defesa do cidadão contra o despotismo, contra o arbítrio. E nós temos que fazer essa discussão em pleno período democrático. Aí vem os jornais e dizem, o advogado descobriu uma brecha, uma filigrana, doutor Semer. Opa, uma filigrana jurídica, anularam tudo. Porra, não é uma filigrana jurídica, é a questão do devido processo legal. Então, esse é o clima que nós temos hoje. E eu queria falar de uma terceira coisa, antes de falar da quarta. Porque a quarta é a última. Teria muita coisa para falar, eu gosto de falar. Eu queria falar do problema da percepção da criminalidade, que é uma coisa gravíssima. Anularam a ação porque o juiz cerceou a defesa. Anularam a ação porque o contraditório não foi efetivo. Mas se passa como um problema de filigrana. Eu, num caso que atuei, ainda atuo, que é o rompimento da barragem lá do Fundão, caso de Mariana, o Ministério Público colocou na denúncia quase que todo o Código Penal. Direito dele, está tudo certo, fica à vontade, be my guest, tudo certo. No problem. Agora,
ele articulou o crime de inundação. Sabem todos que o crime de inundação contempla a figura qualificada pelo resultado da inundação seguida de morte, ou seguida de lesões. E ali a denúncia era muito clara, que quando rompeu a barragem, a onda que se criou levou a tudo e a todos, matou 19 pessoas. Foi mais triste do ponto de vista ambiental, que foi muito devastador, mas teve um número de mortes menor se comparado com a tragédia de Brumadinho. Acontece que o Ministério Público, num delírio punitivo inédito, ao invés de articular aquilo que a denúncia descrevia, que era a inundação seguida de morte, articulou a inundação mais 19 homicídios triplamente qualificados. Eu, quando peguei o caso, a primeira coisa que eu falei, denúncias enormes, inquérito enorme, blá, 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 falei, olha, há um excesso acusatório aqui. Fui para Nova York, reunião, eu advogo para a BHP, que é a maior mineradora do mundo, uma mineradora australiana, e advogado de Nova York, dando pitaco. Eu detesto gente, bem ou mal, advogo há 38 anos, detesto gente que vem meter o pitaco, a sistemática lá é outra. Me encheu o saco a reunião. Uma hora eu falei o seguinte, olha, se fosse meu pai, meu irmão ou um filho, eu faria o habeas corpus. Vocês não querem que eu faça, eu não faço, eu não faço. O presidente lá, o chairman, falou assim, o senhor está autorizado a fazer aquilo que o senhor entenda que deva ser feito. Um homem muito correto, advogado também na Austrália, presidente hoje da empresa, e de fato impetrei o habeas corpus e por 3 votos a 0, a ordem foi concedida. É o quê? É uma lassidão, né? Um laxismo punitivo? Não. Acusar de acordo com a lei. Acusar de acordo com a lei. E acusar de acordo com a lei ali, não é imputação do crime hediondo triplamente qualificado 19 vezes. Era a inundação seguida de morte. Inundação qualificada pelo resultado. Foi o que a Corte, por unanimidade, decidiu. Jornal Nacional à noite. Fazem a matéria, mostrando as mães chorosas, as esposas chorosas, os filhos que perderam, eventualmente, o pai ou a mãe chorosos. E aí vem, quem você acha, Renato? O advogado? Não, o procurador da República, para dizer o seguinte, que os advogados se valeram do fato de as nossas leis serem antiquadas e permitirem essa manipulação, espiolhando, ele não usou a expressão espiolhando, mas eu estou repetindo Francisco Campos, citado pelo querido Ricardo, espiolhando nulidades, e o nosso processo, a defesa da sociedade fragilizada, sucumbe a decisões como essas. A minha mãe tinha só curso primário, se ela tivesse visto aquela matéria, ela ia me matar. Ela ia falar, como você, seu ordinário, ela às vezes pegava o chinelo, você é capaz de advogar numa causa dessa? E por dinheiro? Opa! E é essa, como é seu nome você? Marlon, eu estou ficando velhinho, eu escuto mal. Marlon, é isso que as pessoas pensam. A Globo, eu mandei uma carta para o Ali Camel, a Globo não teve o cuidado de ouvir um advogado, não precisava ser eu, que fui impetrante, mas de ouvir um advogado, para saber o outro lado, que não era lei fraca, porra nenhuma, perdoem meu mal francês, era na verdade a inépcia do Ministério Público, que denunciou errado. Mas o que é que passa partout les gens? O que é que passa para todo mundo? Que o advogado encontrou uma brecha, e a percepção que as pessoas têm hoje do nosso sistema penal é essa, sistema penal fraco, que precisa de reforço, de incremento repressivo. Não é por acaso, meus amigos, eu fui ouvido pelo grupo de trabalho, acho que o Marcelo Semer também foi, na Câmara dos Deputados, não é por acaso que hoje você tem na Câmara um montão de deputado capitão, major capitão, coronel capitão não, burro, deputado capitão, deputado major, deputado delegado, porque a população não vai votar no Toron, não,
Não vai votar no Renato, presidente da Acrimesc. Vai votar em quem está propondo mais repressão, porque as leis são fracas. É isso que as pessoas veem e ouvem. E se nós não mexermos nesse circuito da percepção que é dado pela imprensa, nós dificilmente teremos uma realidade, Renato, mais auspiciosa. Uma realidade de um sistema penal mais equilibrado. Porque o que já era ruim vai ficar pior, creiam-me. E não for as 10 medidas que foram citadas aqui, o que a Lava Jato quis mexer? Falou que era para mexer com a corrupção, com isso ou com aquilo, mas o que eles faziam em primeiro lugar era emascular, desvirilizar o habeas corpus. O habeas corpus só ia caber com o réu preso. Nas hipóteses em que o réu era solto, não caberia para trancar ação penal, nem para reconhecer nulidade. Não é por acaso que se quer fazer isso. Há muito tempo eles querem mexer com habeas corpus. No pacote anticrime, eles mudaram, não mexeram mais no habeas corpus, porque viram que a resistência foi forte, mas mexeram com outras coisas, eu não tenho tempo de falar. Eu não acho que o plea bargain seja o desastre que as pessoas acham que seja. Queria lembrar que o plea bargain não é uma proposta cujo monopólio repousa no governo Bolsonaro, não é. Para lembrar, o projeto de Código Penal de 2012 contemplava o plea bargain, mas com consequências mais reduzidas, para não implicar no encarceramento em massa, que aí sim o Ricardo tem toda a razão. O problema do encarceramento em massa não é o teu cliente, Hélio, não é o meu, não é o de vocês. É o cara que não está defendido. Vai falar, amigão, aqui é 30 anos, mas se você fizer aqui confessar bonitinho, só 7 anos, que seria a pena normal, ou 5 e 4, sei lá eu. E essa história de que quem não deve não teme é mentira. Teme quem não deve. Claro, por isso é que nos Estados Unidos fizeram um trabalho bacana, o cara, entre a possibilidade de uma pena de morte, e um acordo, ele preferiu o acordo, mas depois se provou, por outras razões que não vem aqui ao caso, tecnicamente, que não era ele o autor do crime. Aí todo mundo vai perguntar, o David está me olhando e deve estar perguntando, mas então por que o cara fez o acordo? David, para não morrer. Você pensa que todo juiz é igual o Dr. Marcelo Semer? Que tem consciência, cuidado? Tem juiz que não está preocupado. A pessoa tem medo. Se nós vivemos um sistema... Esqueci teu nome, você que me trouxe aqui. O Ronaldo que me fez a gentileza de trazer do aeroporto para cá. Nós vivemos um sistema que é uma verdadeira loteria judiciária, não é, Márcia? É uma loteria. Se essa minha causa que foi julgada na segunda turma tivesse caído na primeira turma, au revoir, mon cher. Au revoir, mon cher quer dizer dane-se. Bom, para não dizer outra coisa. É essa realidade com a qual nós nos deparamos hoje. Uma realidade difícil e que pode piorar. Quero encerrar falando do problema da criminalização da advocacia. O advogado, ele é importante. A verdadeira face do advogado não é quando eu fui assistente de acusação na Suzane von Richthofen. Eu vou no cartório, doutor Turão, que bom que o senhor veio, que beleza, o senhor quer os autos? Quero. Vai como advogado de defesa lá no João de Deus, queria ver os autos, MP. Mas eu precisava ver os autos, que o prazo está aberto para mim, mas os autos estão no MP, doutor, me certifica por gentileza? Doutor, para certificar tem que falar com o juiz. Não, para certificar não tem que falar com o juiz não, se insere no seu rol de atribuições. Olha que português bonito. Rol do quê, doutor? Porra, meu. Bom, a verdadeira face do advogado, ela aparece quando ele defende alguém impopular, quando ele defende acusado de um crime atroz. Pensem no que foi defender os donos da escola base em São Paulo, quando se dizia que eles mexeram é um eufemismo, com criancinhas. É aí que aparece a verdadeira face do advogado. Quando todos acham que alguém é culpado e tem lá a figura de um sujeito importante para a sociedade,
para o doutor Marcelo poder condenar com tranquilidade de dizer ele foi bem defendido. Tem até uma expressão funcional o nosso trabalho, de a sociedade poder condenar alguém com tranquilidade de consciência porque ele foi bem defendido, foi bem julgado. O exemplo da escola base me parece eloquente, mas lá atrás nós pegamos na França, no final do século XIX, começo do século XX, o caso do capitão Dreyfus. Ele era um francês de origem alemã, judeu também. Ali apareceu a figura do advogado, que depois descobriram que ele foi condenado com base em provas secretas, distorcidas e falsas. Essa é a figura do advogado. Mas agora se quer constranger o advogado de diversas maneiras. Pessoal, nós obviamente não estamos indefensos, a salvo, imunizados contra acusações pela prática de crimes. Em outras palavras, nós podemos sim praticar crimes. Ninguém se iluda com isso. Agora, o que não se pode é querer constranger o advogado no exercício legítimo da sua atividade. Por exemplo, nós tivemos um caso de um sujeito que sofreu busca e apreensão na casa dele e na mesa de trabalho dele. A delegada por 2 vezes pediu que ele fosse conduzido coercitivamente, aquele esquema de pegar o cara surpresa, para não dar tempo de ele organizar a defesa. Esse cara é testemunha ou esse cara é investigado? O que ele é? Investigado, óbvio. Porra, ele sofreu brusca apreensão. Queriam conduzi-lo coercitivamente. O que a delegada faz? Intima o sujeito como... por que vocês estão olhando aí? Intima o sujeito como testemunha e ele não tem o direito de permanecer calado. Ele é obrigado a responder. Nós éramos advogado da empresa, impetramos o habeas corpus para ele ter o direito de permanecer calado. Era aquele caso da operação Boca Livre, que envolvia desvio de recursos da Lei Rouanet. Nós fomos ao juiz e falamos, está rolando uma sacanagem. Em português mais elegante, está ocorrendo uma burla de etiquetas. Burla de etiquetas. Olha que nome bonito para sacanagem. É isso. E o juiz falou, não, a autoridade é soberana para presidir. Fui ao TRF, ganhei a liminar, depois por 2-1 ganhei o habeas corpus. Ok. A autoridade policial faz o relatório. Como é teu nome? Você. Ellen, bonito nome. Você já é advogada? Eu vi que você é mocinha. Parabéns que você está aqui hoje nos honrando com a sua presença, viu? Ellen. E o tribunal concedeu a ordem para o cara ser ouvido como investigado, ter o direito de permanecer calado. Sabe o que a delegada falou no relatório final? Os advogados obstruíram a ação da justiça quando impetraram habeas corpus e ganharam liminar. Eu levei para o desembargador e falei, você também está sendo acusado. Claro, você deu a liminar. Eu estou sendo acusado de ter pedido e você por ter concedido. Então estamos chegando a um ponto em que o exercício normal da advocacia, conforme o caso, ele pode ser incriminado. A isso, explorando o campo semântico da expressão criminalização da advocacia, é que nós dizemos, está se querendo acuar, intimidar, amedrontar a advocacia. Amigos, não conseguirão. Estão fazendo isso também, se eu ligo para a Márcia, ou ligo para o Hélio e falo assim, Hélio, você está defendendo fulano, a Márcia Cicrano e eu Beltrano. Nós precisamos sentar e conversar para ver as narrativas. Narrativas, Helen, é uma forma elegante de dizer, combinar as versões. Temos que discutir isso à luz do dia. É possível fazer isso? Eu entendo que sim. Há até um acórdão antigo do Supremo Tribunal Federal, quem quiser depois eu dou, no caso Maluf, em que o ministro Carlos Veloso, acompanhado à unanimidade, o pleno do Supremo disse que isso era legal, mas disse isso antes da lei do crime organizado. A lei do crime organizado teria mudado esse cenário? Penso que não, e submeto evidentemente a questão à discussão. Penso que não, porque o advogado continua tendo o direito de mentir juízo, de ficar calado e, obviamente, de escolher a melhor estratégia para a sua defesa. Outro problema, honorários maculados.
O sujeito entrou baleado no hospital, bandido, assaltante. O médico não pergunta antes, o seu dinheiro vem... Como é seu nome, você? Não, Adibá. Tá, pode falar as duas. Fala você. Hã? Kathleen. Bonito nome. E você? Camila, mais fácil. Kathleen e Camila. Bom, ele não vai perguntar, Camila, e essa grana aí? Você tá baleadona, sangrando, de onde veio? Você vai me pagar como? Ele vai fazer a cirurgia. E o advogado tem esse problema. O problema pode aparecer mais grave se você cobra uma fortuna, eventualmente para fazer um drawback, estou brincando, expressão incorreta, para fazer uma devolução, e aí você pode entrar sim no crime de lavagem. Mas quem cobra honorários, presta serviços, não tem o dolo, não tem a vontade de lavar coisa nenhuma, está pagando funcionário, está pagando aluguel, está comprando leite para o filho, é outra história. E isso deve ser objeto da maior atenção, para que nós não corramos o risco de, em pleno regime democrático, nós que podemos escolher a cada 4 anos os nossos governantes, não vivamos na prática um regime profundamente autoritário, que é a antítese da liberdade. Talvez tivesse razão a UDN naquele seu velho slogan, que tinha um sentido anticomunista, mas que vale para os dias de hoje com outro sentido, que é: o preço da liberdade é a eterna vigilância. E é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Muito obrigado, meus amigos, é isso.